Deltan pede, e Moro topa, dinheiro da 13º Vara para campanha publicitária. Por Reinaldo Azevedo, deste blog do programa O É da Coisa, e Leandro Demori, do site The Intercept Brasil. Diálogos inéditos mantidos entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, oficialmente ao menos, coordenador da Lava Jato, evidenciam que nunca existiu uma distinção entre a atuação do magistrado, a dos procuradores da Força Tarefa e, pasmem, a da própria Polícia Federal. As conversas revelam que a promiscuidade era de tal sorte que não poupava nem mesmo recursos, dinheiro. Recolhidos a 13º Vara Federal de Curitiba, onde Moro se comportava, vê-se agora, não como juiz, mas como imperador absolutista. Moro, aquele que deveria, quando magistrado, ter recebido os elementos dos autos para, então, ouvir com igual atenção os argumentos da acusação e da defesa para formar o seu convencimento, participava do planejamento das operações. Os diálogos ora divulgados integram arquivos, mensagens de texto, gravações em áudio, vídeos, fotos, documentos judiciais e outros itens, enviados por uma fonte anônima ao site The Intercept Brasil. Eles vêm sendo publicados pelo próprio TIB, pela Folha, pela Veja e por este blog, em divulgação simultânea com o programa O É da Coisa, da Band News FM. Cumpre reiterar que tanto Moro como os procuradores dizem não reconhecer como autêntico o material que vem a público, mas também não negam a sua veracidade, criando, assim, uma categoria nova, a das coisas que são e que não são ao mesmo tempo. Ter repetido essa resposta padrão. E ela vale, pois, também para os diálogos de agora. Havendo esclarecimentos novos, ou respostas novas, serão publicados nesta página e divulgados no programa de rádio. Abaixo, vocês vão se deparar com um conjunto de eventos que violam a lei, a ética e o decoro. O dinheiro da 13º Vara Federal de Curitiba no dia 16 de janeiro de 2016, Deltan envia uma mensagem a Moro com um pedido realmente inusitado. Segue o diálogo, conforme o original. 13h32, minutos e 56 segundos. Deltan, vê se acha que seria possível a destinação de valores da vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis, para um vídeo contra a corrupção, pelas 10 medidas, que será veiculado na Globo? A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em algum aspecto, há alternativas que estamos avaliando, como crowdfunding e cotização entre as pessoas envolvidas na campanha. 13h32, minutos e 56 segundos. Deltan, avalie de modo absolutamente livre e se achar que pode de que modo arranhar a imagem da Lava Jato de alguma forma, nem nós queremos. 13h35. Deltan, PDF. No dia seguinte, 17 de janeiro de 2016, Moro responde. 10h20, minutos e 56 segundos. Moro, se for só uns 38 mil achei quis escrever acho que é possível. Deixe ver na terça e te respondo. Nota da redação. Uma sequência de mensagens de Deltan Dallagnol tem a mesma hora de envio porque retransmitidas ao mesmo tempo de um outro grupo ou interlocutor para Sérgio Moro. Vejam em outro post os arquivos de PDF enviados pelo procurador para aprovação prévia do então juiz. Soma de absurdos a soma de despropósitos que vai acima impressiona em diálogo tão curto. De saída, destaque-se que uma vara federal, qualquer uma, não dispõe de recursos destinados a atos publicitários de nenhuma natureza. O Conselho da Justiça Federal, subordinado ao Superior Tribunal de Justiça, e o presidente do STJ comanda os dois entes, distribuem os recursos aos 5 tribunais regionais federais, e cada um deles, as respectivas varas federais. Inexiste verba para gastos com publicidade. Observem, no entanto, que Deltan se refere a valores específicos, de que ele Moro tem conhecimento, daqueles mais antigos, e que, sem margem para interpretação alternativa, serão aplicados ao arrepio da lei. Como uma vara federal não gera recursos, mas os recebe do TRF, que, por sua vez, tem a dotação orçamentária definida pelo Conselho da Justiça Federal, ou o dinheiro teria de sair do caixa para despesas correntes, e não parece ser o caso, ou decorreria de depósitos judiciais ou multas decorrentes das sentenças aplicadas pelo juiz. Em qualquer hipótese, trata-se de uma ilegalidade.
As tais 10 medidas, que chegaram ao Congresso na forma de uma emenda de iniciativa popular, saíram da cabeça de Deltan e amigos, como é público e notório. E, como se lê acima, ele não teve dúvida. Resolveu avançar no cofre da 13ª Vara Federal de Curitiba, com o que concordou Sérgio Moro. Se ainda não ficou claro, ou então o juiz estava dizendo sim a um pedido para usar, de modo ilegal, recursos sob a guarda da 13ª Vara Federal de Curitiba. Mas era para uma campanha contra a corrupção. E daí? A função de um juiz é aplicar a lei, não burlá-la. Cumpre lembrar, adicionalmente, que ao menos 4 das 10 medidas eram francamente fascistoides. Virtual abolição do habeas corpus. Ampliação absurda das possibilidades de prisão preventiva. Teste de honestidade aplicado a servidores. Admissão em juízo de provas ilegais, desde que colhidas de boa fé. Cumpre que se façam aqui alguns esclarecimentos. Em outra conversa com Deltan, o próprio Moro chegou a classificar o teste de honestidade de entrapamento armadilha. A súmula 145 do Supremo exclui a hipótese de crime em caso de flagrante preparado. A admissão em juízo de provas ilegais para agravar a situação do réu viola o inciso LVI do artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea, segundo definição do artigo 60 da Carta, não podendo ser alterado nem por emenda constitucional. Da mesma sorte, os embaraços propostos pela força-tarefa para a concessão de habeas corpus violariam as garantias individuais, que não estão sujeitas nem mesmo a emendas. Assim, procurador e juiz discutem o uso de dinheiro público para financiar uma campanha que propõe ilegalidades escancaradas. E agora, Humberto Martins, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, resolveu arquivar um pedido para investigar a atuação de Sérgio Moro sob o argumento de que ele não é mais juiz. A resposta de Martins já parecia fraca e improcedente antes da divulgação deste diálogo. Não se trata de o Conselho investigar a pessoa do magistrado, mas seus atos à frente de uma vara federal. Desde já, cumpre fazer uma auditoria sobre o uso dos recursos que ficavam sob a guarda da 13ª Vara Federal de Curitiba, gerenciados por Moro. Nem importa saber se o dinheiro foi usado ou não, se a propaganda foi ao ar ou não. O que se tem é o titular da vara condescendendo com o uso ilegal de um dinheiro que, por óbvio, não lhe pertence. O simples pedido já é um assombro. Ora, Deltan não deveria nem mesmo ter se atrevido a fazer tal pedido ao juiz. Nas boas democracias do mundo, mereceria voz de prisão. Exagero. Como um procurador tem a ousadia de pedir que um juiz dê destinação ilegal a um dinheiro que está sob a sua guarda? Que licenciosidade é essa? Por que tamanho despropósito? Se olharmos, no entanto, a trajetória da Lava Jato, tudo faz sentido. A Fundação. Este é o mesmo Deltan que costurou com autoridades americanas a criação de uma fundação de direito privado, que seria formada com metade dos R$2,5 bilhões de multa devida pela Petrobras nos Estados Unidos, mas que acabou sendo recolhida no Brasil. Os outros 50% também ficariam sob gerenciamento de tal ente para eventuais reparações judiciais. A dita fundação, contra a qual se insurgiu a Procuradoria-Geral da República, que nem consultada fora a respeito, foi homologada pela juíza Gabriela Arlt, que assumiu como interina a 13ª Vara Federal de Curitiba quando Moro a deixou porque aceitou o cargo de ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. A doutora escreveu em seu despacho alguns absurdos a indicar que as personagens que se envolvem com a Lava Jato entendem como privados, pertencentes à própria operação, recursos que decorrem de ações desfechadas por entes públicos. Lá se pode ler. A outra metade será utilizada a constituição de uma fundação permanente, na forma de endowment, e destina-se remédio dos efeitos da corrupção e ao fomento de atividades voltadas à implementação de uma agenda anticorrupção. Isso é especialmente importante, já que os investimentos públicos, notoriamente escassos, para a implementação de medidas de combate à corrupção estão usualmente sujeitos a contingenciamentos orçamentários. Assim, na análise deste juízo, não há dúvida que o acordo atende ao interesse público.
Como se vê, a juíza entende que a multa paga pela Petrobras deveria servir como uma espécie de compensação para o que considera investimentos públicos escassos no combate à corrupção. Também ela avalia que um magistrado pode decidir, por sua conta, como resolver os problemas de orçamento da Justiça e do Ministério Público, ainda que rasgando a lei. Foi adiante. Cumpre observar o protagonismo do MPF e da Petrobras na obtenção da concessão no acordo desta com as autoridades dos Estados Unidos. Sem a intervenção do MPF e da Petrobras, muito provavelmente não seria possível a amortização de 80% da multa milionária pactuada no acordo com as autoridades daquele país, mediante pagamentos e investimentos de interesse coletivo no território nacional. A juíza tratava, nessa hora, a força-tarefa como um grupo de caçadores de recompensa, que mereceriam, então, ficar com os frutos do que rendeu a luta contra a corrupção. Não parece que fosse outra a concepção de Moro. Pela porteira por onde podem sair, violando a ordem legal, R$38.000, podem sair R$2, 5 bilhões. O ministro Alexandre de Moraes pôs fim à farra, depois de provocado pela Procuradoria-Geral da República, concedendo uma liminar suspendendo a homologação. A força-tarefa acabou desistindo da estrovenga ilegal. Nota necessária. Ardit é a juíza que se tornou célebre entre militantes de extrema-direita por ter dado um pito estridente no ex-presidente ou ex-presidente Lula por ocasião de uma audiência no processo sobre o sítio de Atibaia. Quando o petista sugeriu que o PT deveria ter recorrido à justiça contra o PowerPoint de Deltan, ela o acusou, com agressividade, de estar intimidando o Ministério Público. Não vou permitir isso. Reitere-se. O ex-presidente Lula falava em ação judicial, e apresentar petições ao poder público é um direito em todas as democracias. Ele não propôs invadir o tribunal. Seria um colega da juíza Ardit a julgar eventual ação impetrada pelo partido. A reação da doutora foi um despropósito. Agradou a plateia antipetista, mas desmereceu o Estado de Direito. Ardit condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 11 meses de prisão. Trechos de sua sentença são cópia daquela redigida por Sérgio Moro no caso do apartamento de Guarujá. Ela esqueceu até de substituir a palavra apartamento por sítio. O rigor furioso da audiência não se verificou na hora de escrever a sentença. A juíza afirma, por exemplo, que Léo Pinheiro e José Adelmário atestam a conduta irregular do ex-presidente. Não poderia ser. Os dois são a mesma pessoa. Léo Pinheiro é o apelido de José Adelmário. A doutora se justificou afirmando ser comum um juiz utilizar trechos da sentença de outros. Ainda que fosse assim, certamente é incomum que nem mesmo revisem aquilo que foi copiado ou que tomem uma pessoa e seu apelido como indivíduos distintos, irmanados, não por acaso, na acusação contra o réu. Rigor técnico e propensão para a fúria ou para o insulto não são sinônimos, como evidencia o conjunto da obra. O uso de recursos públicos como se privados fossem é uma das aberrações que vem agora à luz. Há uma outra não menos grave.